Voz da Comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes do Voz da Rede. Hoje, no Voz da Comunidade, nós vamos seguir denunciando as formas abusivas que a SMED tem tratado os professores em readaptação funcional e também os cortes realizados aos grevistas e que comprometeu a subsistência destes. Então, nós vamos primeiro ouvir uma professora readaptada que foi aposentada por invalidez pela perícia da prefeitura. Meu nome é Juliana, eu sou servidora em readaptação funcional, eu tenho também jornada reduzida, ganhei um processo no sindicato de redução de jornada por conta do meu filho, que é autista, nível 3 de suporte, e ele também tem epilepsia. Na última semana, eu passei um dos episódios mais traumatizantes da minha vida, quando eu fui aposentada por invalidez. Eu venho aqui explicitar a minha indignação com a Prefeitura de Belo Horizonte, a TEG Saúde, e eu vou relatar meu caso desde o início. No dia 16 de julho, eu passei por aquela perícia periódica na TEG Saúde com o Dr. Luiz Faria. E o mesmo médico, disse que a minha readaptação havia sido renovada por 2 anos. Para minha surpresa, no dia 6 de agosto, recebi um e-mail da TEG Saúde me convocando para uma perícia de revisão de aposentadoria. Eu achei muito estranho isso, porque nem sequer aposentada eu era, Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp da TEG, imediatamente, questionando esse fato. Aí eles cancelaram a referida perícia, agendaram outra, com o nome de perícia de readaptação funcional, ou algo similar. Houve essa confusão de e-mails, depois disso eles cancelaram mais uma vez e agendaram para outro dia. Então, primeiramente, eu não entendo por que eles omitiram essa situação de mim. Como eu fiquei desesperada com essa situação, eu compareci na TEG no dia 7 de agosto, perguntando o motivo dessa confusão nos e-mails. Quando, para minha surpresa, eles disseram que eu poderia fazer a perícia naquele dia. Eu achei estranho, pois além do Dr. Luiz, havia mais uma médica que ficou em pé, olhando fixamente para mim. Então, me aposentaram, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para reverter isso, seja administrativa ou juridicamente. E eu só lamento que eles tenham feito isso com uma mãe de criança autista, de uma criança que necessita de medicamentos. Eu gasto mais de R$1.000 por mês com medicamentos, com fraldas. Eu nunca havia vivido um período de exceção tão grande dentro da prefeitura de BH. E esse episódio se deu justamente quando eu completei 20 anos do meu primeiro BM. Tenho 2 BMs na prefeitura. A situação da Juliana, ela é um exemplo daquilo que temos já denunciado no Voz da Comunidade nos últimos programas com relação à ação que a Prefeitura tem feito com os professores readaptados. São profissionais concursados que, em sua maioria, adoeceram no curso do seu processo e da sua trajetória na Prefeitura como docentes. E o caso dela é ainda mais grave, pois em nenhum momento a prefeitura faz uma comunicação clara do que estava se passando. A gente sabe que, em sua maioria, os trabalhadores readaptados que estão nessa situação de insegurança não foram aposentados por invalidez. Entretanto, algumas situações como a da Juliana já foram identificadas. O sindicato está atuando tanto administrativamente quanto juridicamente e estamos cobrando da prefeitura que ela nos dê explicações para essa forma de tratar esses servidores. Porque, antes de mais nada, é importante dizer, tem um Estatuto do Servidor, tem uma lei orgânica e ela protege os trabalhadores. E a forma como a prefeitura está fazendo, ela inclusive descumpre as normativas que ela tem com relação aos readaptados. E agora coloca uma parte sem conversar com a entidade, sem conversar com ninguém no projeto do PL, do reajuste dos servidores, que as entidades tanto estavam cobrando que chegasse na Câmara, para poder legitimar essa ação desrespeitosa e persecutória que a Prefeitura faz com os profissionais readaptados da rede. E é importante destacar também, pessoal, que todo esse processo de adoecimento, ele se dá justamente pelas condições de trabalho que as pessoas são submetidas no ambiente laborativo, A gente sabe que as nossas salas de aulas estão muito cheias, então quando a gente tem, às vezes,
pessoas em situação de readaptação por motivo de voz. A gente tem, muitas vezes, uma carga física muito pesada, no caso da educação infantil, pega várias crianças, não tem como não dar colo para uma criança que está num processo de desenvolvimento, né? E um ambiente de trabalho muito estressante também, né? Que nos leva a uma exaustão mental, principalmente, e todo esse processo de adoecimento, ele é causado pelas condições. E quando a prefeitura faz essa perseguição a esses professores, quando a prefeitura não informa corretamente o que é que está acontecendo e age dessa forma a piorar ainda mais o trabalho, também piora a situação de saúde. Por isso que é muito importante também para quem nos ouve, que se as pessoas que tiveram essas convocações ou essas situações, que elas tiveram uma percepção também de uma piora no quadro nesse processo, é importante também subsidiar o sindicato, registrar tudo e nos informar para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Eu sou a Patrícia e sou professora da Rede Municipal de BH. Venho relatar com muita indignação e tristeza o corte de ponto que a Prefeitura de Belo Horizonte fez no meu salário no mês de julho e agosto. Com esse corte de ponto, eu passei, sinceramente, necessidade, viu? Tive que escolher qual conta que eu iria pagar no mês e qual conta que eu deixaria de pagar. Não é justo. A gente trabalha, se dedica e ainda é penalizado dessa forma. O desconto, ele acabou comprometendo todo o meu orçamento, me deixou com medo do que vai vir no mês que vem. Eu sei que as minhas contas estão acumuladas e não é pouco, é muito. Sabe por quê? Porque todo servidor acaba tendo o desconto de consignado no seu contra-cheque. E isso a prefeitura não olhou. Ela simplesmente foi lá e cortou, mesmo eu tendo um desconto. E com isso, o que aconteceu? O meu salário caiu demais. Só que as minhas dívidas, elas não esperaram. Elas vieram, elas me cobraram. E aí foi aquilo que eu falei. Eu tive que escolher o que eu iria pagar e o que eu deixaria. Eu sei que tem muitos colegas que estão passando a mesma situação. A gente está com medo, a verdade é aterrorizados. A gente vai trabalhar pensando como eu vou fazer. Peço que quem também está passando por essa situação, que venha manifestar para que a prefeitura possa ver o mal que ela causou a gente. Gente, greve é um direito. Já fiz greve outras vezes e sempre foi acordado entre o sindicato e a prefeitura o não corte, até mesmo para não comprometer o nosso salário. Nunca deixamos de pagar, nunca deixamos de repor. A gente sempre repôs, mas dessa vez estamos vendo uma prefeitura com truculência com os seus servidores. Essa é a verdade. É truculento a forma que eles estão nos tratando. Que isso sirva de alerta para outros também. Vem cá, denuncia mesmo. Vamos pôr o que a prefeitura tem feito com nós. O relato da professora Patrícia, ele é muito grave e ele demonstra algo que na ação do sindicato nós colocamos para a justiça. A prefeitura não teve metodologia para fazer o corte dos grevistas e ela não garantiu a subsistência de parte dos professores da rede. Além de impedir boa parte da categoria de fazer a reposição, o que já é muito grave, ela não garantiu um mínimo. Temos aí trabalhadores que ganharam menos do que um salário mínimo num mês, coisa que é muito abaixo dos seus salários. A prefeitura está justamente prejudicando esses trabalhadores, esses servidores, ao dificultar a forma como ela também coloca esses descontos, como ela descreve esses descontos no contra-cheque, né? Muitos dos descontos, eles não têm sido esclarecidos, as pessoas não têm clareza sobre o que é que tem sido feito. E além da condição, da situação de insegurança alimentar, também temos a condição de incerteza, né, de quais serão os próximos descontos. E nós também temos um problema aqui. Aquelas pessoas que estão repondo nesse momento, elas também não têm certeza de quando elas irão receber essa reposição dos valores, né? Então, além do desconto, que tem sido algo
bastante absurdo ao qual a prefeitura tem feito. A gente também tem a incerteza do quando essas pessoas receberão novamente esses valores que foram descontados, porque a prefeitura está numa dificuldade muito grande de dialogar com o sindicato e de, inclusive, garantir os direitos, que é a garantia do direito à sobrevivência, à subsistência dessas pessoas. Então, essas pessoas estão tendo dificuldade para poder pagar suas contas, e como a Carol disse, a justiça percebeu isso e deu parte da decisão, concedeu parte da decisão no sentido de pedir explicações para a prefeitura, tanto em relação à garantia e à efetividade da reposição em si, quanto também em relação aos descontos, porque não está claro e não garante a dignidade das pessoas, que é uma das funções do trabalho, né? Garantir a nossa sobrevivência, a nossa dignidade.